Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos recebendo aqui o pároco Joel Ferrari, da paróquia Santo Antônio do município de Guaporé, com quem nós vamos falar agora a respeito da importância, do significado do Dia de Finados, da programação do Dia de Finados e outros assuntos correlatos à nossa paróquia. Padre, um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, José Claucir, o prazer é meu estar aqui. A minha saudação a você e a todos os ouvintes e telespectadores também da Rádio e TV Liberal. A maioria, padre, a maioria sabe que é um feriado de finados, mas não sabe o significado. Qual é o significado do finados? Para nós, de tradição cristã, é um dia para especialmente rezarmos pelos nossos entes queridos falecidos. Essa tradição de rezar pelos falecidos, ela é antiquíssima. Vem ainda do Antigo Testamento. Segundo o livro dos Macabeus, no capítulo 12, conta de uma guerra, de uma batalha que houve, e no dia seguinte, quando foram recolher os corpos dos soldados que haviam perdido a vida, defendendo a comunidade, encontraram em muitos deles amuletos junto ao corpo deles, o que era considerado um pecado grave. Então Judas Macabeu, que era o líder da comunidade, ele promoveu uma coleta para enviar a Jerusalém em modo de, conforme era o costume da época, comprar animais para oferecê-los no templo em Jerusalém a Deus, em modo que Deus perdoasse os pecados dos soldados que bravamente haviam falecido, mas que tinham seus pecados, Então, é uma tradição assim muito antiga. No início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, era muito comum ir até o túmulo dos mártires, sobretudo em Roma, nas catacumbas, onde eram sepultados, no subsolo, em galerias subterrâneas. Os mártires, os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, são centenas ou milhares de cristãos que deram a vida por causa do Evangelho, Foram martirizados, foram perseguidos. E então os demais cristãos iam até esses túmulos para rezar por eles, para interceder também graças junto aos que haviam falecido bravamente, no caso aí dos primeiros séculos cristãos. Temos uma programação especial da paróquia no Dia dos Finados. Qual é a programação, pai? Nós temos uma série de celebrações nos cemitérios aqui da cidade e também do interior. Nos cemitérios aqui da cidade, já amanhã, dia 1º, teremos missa às 18 horas, no cemitério municipal e no cemitério Cristo Redentor. Depois, no dia 2, dia de finados propriamente, quinta-feira, teremos missas nos dois cemitérios, também às 9 horas da manhã e às 17 horas. A programação dos demais cemitérios, ela está publicada no Face da paróquia, Como são muitas, não vamos aqui mencionar todos. Padre, nós também estamos vivendo um momento de comoção e de apreensão. Hoje mesmo estava atualizando as informações sobre a guerra de Israel e a faixa de Gaza. Então, na concepção da igreja, é uma briga religiosa ou é uma briga política? É uma realidade bem complexa, Esses povos estão em briga há milênios. O que nos entristece, estamos falando de finados, 10 mil pessoas foram dizimadas. 40% são crianças. Por que as crianças têm que ir inocentes? São inocentes que não têm nada a ver com a guerra. E são as vítimas, Infelizmente, são as vítimas das injustiças, as vítimas das guerras. E o que nos entristece mais ainda é que naquela região viveu Jesus. Então toda a guerra é falta de Deus. Seria uma terra de convergência, na verdade é uma terra de divergência, Exato. A guerra é porque não tem Deus no coração das pessoas. Como é possível matar, destruir cidades inteiras, destruir tudo?
inocentes, né? É falta de Deus no coração das pessoas, né? E, infelizmente, aonde Jesus viveu, se constata isso. Mas não é só lá, né? Ucrânia, em tantos outros lugares, muitos países da África que também estão em guerra e nem vira notícia, né? Nem é Na notícia. Nicarágua, que também tem assassinatos, pois é. e pessoas sendo afugentadas, não é notícia. E no nosso meio também, né? Não existe a guerra, mas existe a violência, existem os assassinatos na nossa cidade, né? Existem os abusos e tantas formas também de injustiças que são cometidas. Então estamos, né, falando aqui de finados, também é uma ocasião para a gente refletir. O dia de finados, antes eu estava falando, né, da tradição de rezar pelos mortos, mas é também uma ocasião para a gente rever os conceitos, o modo de viver, porque um dia haveremos de prestar contas a Deus da vida que conduzimos, das atitudes que nós levamos adiante. Então é para rever a própria caminhada, sim. Padre Joel, também passamos por uma turbulência que foi a pandemia. Foram 2, 3 anos ali, mas ficará sequelas. Pessoas buscaram Deus, buscaram na religião um subterfúgio, porque ainda estamos vivendo num grande momento de depressão e das pessoas ainda muito assustadas, muito temerosas. E eu diria que o ser humano é um antes e um depois da pandemia. O senhor concorda com isso? O Papa Francisco, no período da pandemia e também depois, né, ele acentuou muito de que nós estamos todos no mesmo barco. Se afundar, vamos juntos, né? E a pandemia foi uma amostra disso, né? Tem mais dinheiro, menos dinheiro, país o outro, né? Aí todo mundo quase se igualou, né? Também ele acentua muito do cuidado com a casa comum, que é o planeta, né? Que nós devemos cuidar, porque é a casa de todos, é a casa comum. Assim, havia uma expectativa que depois da pandemia a humanidade fosse melhor. Que a pandemia ajudasse a refletir sobre o que realmente é importante, o que realmente conta, os valores, os princípios. Muitas pessoas, sim, se apegaram a Deus. Mas o que a gente constata, ao menos no meu ponto de vista, é que depois da pandemia as pessoas estão mais sem paciência do que antes da pandemia. Pavio curto, né? Exato. Até há pesquisas que durante a pandemia aumentaram muito o número de separações de casais, né? Então eu não sei se nós melhoramos enquanto humanidade ou se não aprendemos a lição ainda. E outra praga do século, padre. Com a pandemia, as pessoas se isolaram e tinham como subterfúgio o quê? Celulares. Hoje ficaram numa dependência mania. Eu fiquei esses dias atentamente na praça, tinha 10 jovens e alguns já de idade. Os 10 de idade estavam no celular. Todo mundo, né? Se criam relacionamentos As famílias virtuais. almoçam com o celular na mão. Pois é. E não se fala mais com a pessoa, não se olha nos olhos. Até dentro da mesma família, conversam pelo celular, do quarto até a cozinha, está no quarto, na cozinha, na sala, né? Conversam pelo celular. Isso não é bom. O senhor falou também que o Papa disse que nós temos que cuidar da nossa casa, que é o planeta. Veja a catástrofe em Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Santa Teresa. Pessoas foram dizimadas, famílias perderam tudo e um pouco mais. Até o prefeito esses dias falava, o prefeito de Mussum, e Mussum vivia uma comoção local, regional, estadual, nacional e internacional. Passou a comoção e esqueceram-se das promessas de recuperação, da dignidade das pessoas, não só da dignidade social, mas também da dignidade material. O mundo é assim mesmo. É que nós somos muito imediatistas, né? E as redes sociais, elas geram nas pessoas esse imediatismo. Realmente houve uma comoção muito grande aqui em Guaporé mesmo, em 2 horas encheram alguns caminhões de doações, quando foi anunciado que era para deslocar até a Praça Central as doações, né? E da igreja havia, né, que em 2 horas encheram alguns caminhões, né? Como você disse, né? No momento todo mundo ajuda, depois passa
pessoa esquece, né? Porque nós somos muito imediatistas. E Queremos... quem apanha, nunca esquece, né, padre? E apanharam, foram apanhados. Eles precisam de ajuda, de apoio por muito tempo, só no momento. Então precisamos continuamente lembrar disso. Lembrar para as pessoas, né? E organizar modos também de ajudar essas pessoas por um período mais longo. Seja através do poder público, das associações, da igreja, das comunidades, né? Todo mundo. Cada um fazendo sua parte, né? Vai tornando o ambiente melhor. Padre, queremos agradecer, foi um prazer recebê-lo nessa conversa a respeito do significado do Dia de Finados, a programação de Finados, e também dando uma opinião da religião sobre esses acontecimentos sociais que a gente vem enfrentando. Falamos aqui com o Padre Joel Ferrari, titular da paróquia Santo Antônio de Guaporé, com quem a gente falou na programação da Rádio TV Liberal do programa Olho Vivo. Um abraço, Padre. Obrigado, agradeço a oportunidade e convido a todas as pessoas para, neste dia de finados, visitarem os túmulos de seus entes queridos, fazer alguma oração por eles, refletir sobre o modo como cada um vive. Um dia seremos nós que estaremos sepultados, falecidos. Oxalá outros possam rezar por nós depois. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.